Já estamos de volta com Hora Geral nesta sexta-feira. Eu estou tão contente porque a nota que eu vou dar agora vai deixar muita gente mais contente ainda. Adivinha por quê? Pode soltar a vinheta. O Santos venceu o Botafogo por 5-0 ontem no Pacaembu e se classificou com tranquilidade para a semifinal da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Gabriel, David Braz, por 2 vezes, Lucas Lima e Geovânio. Só o primeiro tempo acabou com 3 de diferença. Agora a equipe paulista enfrenta o Cruzeiro na próxima fase, atrás do bicampeonato. A ordem e as datas do confronto serão sorteados hoje às 14h na sede da CBF. Bom, contente todos nós estamos, né? Até porque eu acho que todos aqui são santistas. O Carioca eu sei que é santista. Ah, não, tem um cinegrafista que não é. E o Anderson então, não é santista. Nosso convidado é santista, Nicola, tudo bem? Bom dia, Nicola Carneiro. Bom dia, tudo bem? Ah, temos a maioria, Carioca. Doutor Nicola Jorge Carneiro Neto, vou tratá-lo de Nicola Carneiro. Obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Hoje é o dia do médico. Tenho um carinho muito especial pelo seu pai, doutor Alex Carneiro. Vocês têm uma contribuição muito grande com a nossa região, não digo só Santos, toda a região, com relação a OrtoCenter, né? E eu sempre quero abrir espaço para que a gente possa conhecer esses profissionais que muitas vezes eles não aparecem na TV, mas têm muito a colaborar. E em nome do Nicola Carneiro, eu quero parabenizar todos os médicos pelo dia de hoje, viu, Nicola? Muito obrigado, eu agradeço o convite, queria dizer que é um prazer estar aqui nessa manhã para a gente poder conversar um pouquinho sobre os assuntos que pintarem. Tá certo. Agora, Nicola, eu deixei algumas perguntas antes do intervalo e eu vou repassá-las, além das perguntas que os telespectadores irão fazer no 3041-6777. Por exemplo, quando que eu tenho que procurar um médico? Só quando eu estou com uma determinada dor, estou passando mal, de repente não dormi direito essa noite, ou há necessidade de uma visita periódica ao médico? Na verdade, existem 2 situações distintas, né? Existe naquele caso em que o indivíduo sente alguma dor e naturalmente ele vai procurar um médico, mas existem situações clínicas silenciosas e doenças em que elas não demonstram que vão surgir. São assintomáticas. Doenças que no início são assintomáticas, mas que têm consequências trágicas quando não diagnosticadas num estágio inicial do problema, né? Então, por exemplo, no caso da ortopedia, existe a osteoporose que é a falta do mineral cálcio no osso. E a osteoporose ela só acomete as pessoas com idades idosos ou não? Não. Existem 2 tipos diferentes de osteoporose. Uma osteoporose que acomete... A osteoporose, de um modo geral, ela acomete preferencialmente mulher, caucasiana e magra, né? Agora, existe a osteoporose que acomete as mulheres num período pós-menopausa e existe a osteoporose senil que acomete mais a população idosa mesmo. Preferencialmente, ela acomete mulheres, mas não obrigatoriamente. Agora, tem um outro aspecto, doutor Nicola. Nós temos aqui uma população significativa de pessoas idosas. E isso também acende um alerta com relação às doenças que chegam justamente nessa faixa etária. Além da osteoporose, quais outras doenças, até porque o senhor também, além de médico, tem na especialidade, é médico ortopedista. Então, é só a osteoporose, por exemplo, que acomete a pessoa idosa ou existem outras doenças? Não, assim, nessa faixa etária? Na ortopedia existem outras doenças que acometem as pessoas mais idosas também, as doenças degenerativas, né? E, inevitavelmente, essas alterações degenerativas, elas vão surgir nas pessoas, em graus variados e com sintomatologias variadas. Sim. Ou seja, de repente, o mesmo desgaste no seu joelho não causa tanta dor em você como causaria o mesmo desgaste no joelho de uma outra pessoa, entendeu? A gente sabe que, inevitavelmente, na coluna, por exemplo, vão surgir
alterações degenerativas, o desgaste, a osteoartrose, né, que é a degeneração da cartilagem articular, reação com osteofitoses, que são os famosos bicos de papagaio. Fatalmente, depois dos 60 anos de idade, 100% da população apresenta algum grau de desgaste na coluna. Natural. E não que isso vá incomodar o indivíduo. Tem pessoas que suportam muito bem isso e tem pessoas que não suportam tanto. Para essas pessoas que apresentam sintomatologia, a gente tem uma série de recursos para oferecer no tratamento disso aí. Agora, doutor Nicola, já tem algumas perguntas chegando, mas se eu só continuar tirando algumas dúvidas até que auxilie o telespectador. O senhor acabou de falar de coluna, por exemplo. Eu observo, até nós estamos no século XXI, globalização, era da informação. Tem pessoas, eu tenho um amigo, ele é editor de imagem. E eu fiquei abismado, eu falei para ele, você tem muita paciência de ficar... Douglas, tem que editar, né? Falei para ele, quantas horas mais ou menos você costuma ficar aí sentado editando? Ele falou para mim de 10 a 12 horas. Eu falei, mas você não para comer? Não, às vezes eu levanto, pego alguma coisa, deixo aqui do lado, eu estou comendo e estou trabalhando. Quer dizer, de 10 a 12 horas, sentado, numa posição meio arcada, né? O que você está editando, precisa ali de uma atenção. Isso também não acaba comprometendo ou lá na frente ele vai sentir esse comprometimento da coluna? Então, na verdade é assim, a gente precisa se preocupar com dois fatores nessas situações. Primeiro, como ele permanece por períodos prolongados numa mesma posição, é fundamental que o envelope muscular da coluna dele seja um envelope muscular preparado, forte e alongado, para que resista a essa jornada de 10, 12 horas naquela mesma posição. E outro fator muito importante que a gente precisa se preocupar é com relação à ergonomia, ou seja, a posição que esse indivíduo permanece durante essa jornada de 12 horas. A gente sabe que existem posturas que são mais adequadas e posturas mais inadequadas. E a postura inadequada por um período prolongado é um prato cheio para o aparecimento de dor. Doutor Nicola, os meus amigos do Hora Geral, eu acredito que a maioria já deva ter assistido alguma reportagem ou um desses canais a cabo. Eu observo, o senhor tem toda a liberdade de me corrigir, que os nossos amigos orientais, eles que têm uma longevidade maior do que nós ocidentais, eles têm, por mais que eles tenham 80, às vezes 90 anos, eles acabam tendo uma postura muito mais rígida se nós ocidentais, por exemplo. E eu observo que não só a arte marcial, como o yoga, é uma prática que faz parte do dia a dia dos orientais. Será que nós não conseguiríamos adaptar essa prática aqui para os brasileiros? O senhor julgaria importante até por uma qualidade de vida para as pessoas idosas? Sim, com certeza seria muito interessante. O pessoal de origem oriental, eles, por natureza, eles já apresentam um limiar de dor mais alto, ou seja, eles sentem menos dor, isso é uma característica da raça. E eles têm toda essa doutrina filosófica de prática de artes marciais, enfim, e outras terapias alternativas que, sem dúvida nenhuma, trazem benefício para a saúde deles. Agora, existe a questão cultural também. Será que a gente consegue implementar, de repente, um programa e será que nós teremos adesão da nossa população para, enfim, realizar esse tipo de atividade? Se sim, ótimo, porque seria uma atividade muito bem-vinda. Eu tenho alguns amigos, amigas também. Tem a minha amiga Tomi, lá do Estrela, na Ponta da Praia. Tem a mãe do Fernando, a Dona Tereza, que são pessoas... Eu, lógico, com respeito, não vou nem falar a idade delas, mas já estão todo dia lá trabalhando, conversando. Em primeiro lugar, eles não reclamam. E outras, que eles estão sempre firmes. Então, eu acredito que essa relação tem a ver, que é o exercício físico até para que a pessoa possa, não só o idoso, nós também, né? Claro. Para que a gente possa não acordar e pensar, ai, caramba, hoje não estou legal, o que foi? Eu tenho muito ali, né? O que você está? Não estou legal. Bicho, eu acho que eu não dormi direito. A pessoa, ela, lógico, o corpo, ele vai ter esse reflexo quando a pessoa não dorme bem, quando ela não pratica exercício físico. E antes de passar a primeira pergunta, doutor Nicola,
Nós estamos próximo do verão. Eu fiz até essa pergunta ontem para a Karina Abud, que é nutricionista, e vou repassar da mesma forma. As pessoas já começam a se preocupar para ter um corpinho bom para o verão que está chegando. E aí fazem qualquer tipo de atividade física ou, por exemplo, vai para uma academia. É só fazer uma inscrição, eu posso fazer qualquer atividade física ou deve passar por uma consulta médica para que o médico possa orientar que tipo de atividade é mais adequada para aquela pessoa? Então, na verdade, se um indivíduo que não sente dor, é um indivíduo rígido, sem nenhum problema de saúde, a atividade física é muito bem-vinda, muito bem indicada e eu sugiro que todos façam algum tipo de atividade física. Mas existem as situações patológicas. Então, antes de iniciar qualquer tipo de atividade física, é fundamental que haja uma avaliação médica atestando que o indivíduo está capaz, apto para a realização de determinada atividade física. Isso eu acho importante, porque às vezes a pessoa vai para uma atividade física sem nenhuma orientação, ela não usa um tênis adequado e isso pode ter consequências no joelho, pode ter consequência até na coluna, né? De uma execução de uma atividade física num aparelho que ela não tem o mínimo de noção e arrisca porque viu que aquele cara do lado, ou aquela moça do lado, está fazendo um exercício para ela vai fazer bem, né? Sim, a gente sabe que, trazendo agora, como você disse, as pisadas, existem as pisadas pronadas, as pisadas supinadas, ou seja, o pé chato ou o pé cavo e o pé neutro. Então, de fato, existem hoje também tênis para atender a esses tipos de pisadas. Então, se o seu objetivo é praticar corrida, por exemplo, é fundamental que você utilize o calçado adequado, né, para a sua pisada. Doutor Nicola, o Uriel Vilas Boas ligou aqui no 3041-6777. Por que não adotar programas de orientação ortopédica a partir dos cursos para crianças? Não seriam evitados muitos problemas? E mandando um abraço aqui a todos os médicos em nome do doutor Nicola Carneiro. Sim, desde o início, a gente, da infância e pré-adolescência, adolescência, surgem algumas possíveis alterações ortopédicas no esqueleto da criança. Por exemplo, quando a criança nasce, a gente nasce com os joelhos em varo, que seria aquele joelhinho que parece que desceu do cavalo, né? É verdade. Conforme vai crescendo, por volta dos 3 anos, esses joelhos eles vão se alinhando, retificando. Por volta dos 6, 7 anos, esses joelhos eles adotam o valgo, que é o invertido fisiológico residual, onde as meninas têm um joelho um pouquinho mais torto do que os meninos, mas tudo dentro de parâmetros de normalidade. Quando esse desvio foge desses limites, algumas medidas precisam ser tomadas. E não só nos membros inferiores, bem como nos quadris. A antiversão do fêmur, ela começa por volta dos 40 graus e vai se normalizando e estabiliza por volta dos seus 20 graus, 15 graus. Existem também deformidades da coluna que surgem ou na infância ou na pré-adolescência ou, de repente, na adolescência, que são as escolioses idiopáticas, que são super comuns. O pediatra consegue diagnosticar isso? A escoliose? Isso. Sim, porque o diagnóstico, a suspeita clínica é um teste muito simples. Basicamente, você precisa fazer um exame físico, observar esse paciente por trás e pedir que ele faça uma manobra de inclinação para frente, onde você observa uma giba formada pela rotação das costelas. Isso é super simples de ser feito, não precisa de nenhum exame mais detalhado, mais nada. Um pediatra bem orientado consegue fazer essa suspeita diagnóstica e encaminhar para a gente, sim. Doutor Nicola, a Ana Maria da Silva da Enseada, quais cuidados os idosos devem ter dentro de casa para não se fraturarem? Interessante essa pergunta, porque eu conheço algumas pessoas idosas que acabaram se machucando dentro de casa. Ou seja, o que nós imaginamos? Que dentro de casa é um local seguro. Tipo, a minha mãe já está com idade, mas ela fica dentro de casa, ela fica tranquila, não tem nenhum problema. E a pessoa acaba tendo uma queda.
pessoa com idade. Quais os cuidados? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque antigamente o idoso caía, fraturava o fêmur e esse era o último episódio na vida desse idoso. Hoje em dia existem recursos, existem tecnologias e técnicas cirúrgicas que permitem que a gente opere esses idosos e eles retomem as suas atividades normais. Antigamente o tratamento era feito à base de repouso no leito e tração no membro e o idoso tinha que permanecer durante períodos de 4 meses nessa situação. Então não era a fratura que acabava com a vida do idoso, e sim as consequências do período prolongado de repouso no leito. Então ele era vítima de pneumonia, escara de decúbito, infecção urinária, e aí toda essa combinação de sintomas, infecções, sintomas que acompanham o repouso prolongado, que complicavam e o paciente vinha a óbito. Hoje em dia existem uns recursos, mas o melhor recurso, na verdade, é a prevenção. E o que a gente precisa fazer para que esses idosos não caiam mais? Primeiro, eles precisam estar fortes, com boa massa muscular, porque se o idoso tem uma massa muscular fraca, isso já é um prato cheio para ele cair. E lógico que, fundamental e não menos importante, os cuidados domésticos. Por exemplo, o tipo de piso, tapetes, banquinhos, mesinhas, mudar muitas vezes a disposição dos móveis na casa. Isso às vezes confunde um pouco o idoso, proporciona de repente um maior risco de quedas e todas as suas consequências. Eu observo também que muitos dos idosos, eu não sei, o Carioca, abaixa um pouquinho a câmera para pegar aqui só os meus pés, por favor, Carioca. Quero mostrar aqui só os meus pés. Eu observo, doutor Nicola, que nós andamos assim, né? Nós andamos assim. E também uma percepção minha, as pessoas mais idosas, elas andam assim. Ou seja, elas não conseguem levantar, não sei se pelo peso elas não conseguem levantar o pé, elas acabam arrastando. Eu acho que isso também é razão de muitos idosos se machucarem nas calçadas aqui da cidade de Santos e também dentro de casa. Vamos supor, se ela não consegue levantar direito os pés para andar e encontra um calçado, algum objeto no chão, ela pode tropeçar e também ter a queda. Isso não é muito frequente? Sim, faz sentido, porque uma vez que a gente para de treinar a nossa flexibilidade, naturalmente as articulações elas vão enrijecendo e elas perdem a amplitude de movimento. Sim. Então, esses idosos que você mencionou, provavelmente eles já têm um certo desgaste articular, eles têm uma restrição na amplitude de movimento, sim, provavelmente uma fraqueza muscular associada, e quanto mais ele for limitado, mais fraco, com menos amplitude de movimento, ele corre mais riscos de sofrer algum tipo de acidente. E aí ele tem que procurar um médico ortopedista. E aí tá tudo bem, aí quebrou e já não tá tudo bem. E aí a gente precisa encontrar a melhor saída para o problema. Doutor Nicola Carneiro, rápido intervalo. Na sequência tem mais perguntas no 3041-6777. Eu volto já com Hora Geral.